ao único que é digno de receber. Jesus, Deus Pai e Deus Espírito Santo, a quem eu rendo toda honra e toda glória, e reconheço que eu não sou nada além de filha. Glória a Deus por isso. Depois, obrigada, pastor Lazinho, pela confiança. Pastora Rosa, é muito bom revê-los. Fiquei muito honrada pelo convite. Quando eu não sabia que era essa igreja, eu topei, perguntei o tempo, horário, localização, tudo, mas eu não sabia que era aqui. Confesso que meu coração muito se alegrou quando eu cheguei na porta e vi que era a igreja de vocês. Também a Jéssica, pelo convite. A Jéssica está por aqui. Ai, que neném lindo. Jéssica, você é do nosso coração. Muito obrigada. Nós amamos você. Amada igreja, obrigada por nos suportar mais uma vez. Amém? Você pode abrir, por favor, a sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: fala assim comigo, o Espírito Santo disse: o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Amém? Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Já te adoramos com louvores, já te adoramos e te honramos com orações, com dízimos e ofertas. E agora nós queremos ouvir a Tua voz. Reconheço que sou um instrumento, então glorifique o Teu nome. E que essa palavra haja fruto tão grande, tão grandioso, Senhor, nos nossos corações, que possa transformar nossas escolas, faculdades, essa cidade e todos os lugares onde nós passarmos a partir de hoje, para a glória do Teu santo nome. É que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? O Senhor colocou algo no meu coração que eu preciso passar para a amada igreja. Para começar, o Senhor já tinha me dado uma palavra antes de me convidarem para estar aqui hoje. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu fiquei bem feliz. Já tinham me chamado para pregar sexta-feira. Eu pensei, então é a palavra de sexta, amém. E quando eu comecei a orar, o Senhor falou: não, é a palavra de domingo. Eu falei: Deus, mas eu não tenho uma palavra para sexta-feira. Se essa é a palavra para domingo, o que eu prego sexta? E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. Eu falei: beleza, eu vou obedecer. Mas antes disso tudo acontecer, hoje eu estava voltando para casa. E quando eu voltava para casa, minha mãe me deixou, ela precisava de uma reunião. E ela parou no lugar e eu tive que ir andando o resto do percurso e a pé para minha casa. Enquanto eu passava, o Espírito Santo mandou eu pregar para umas pessoas do posto. Eu estava passando por um posto de gasolina e o Espírito Santo mandou eu pregar para aquelas pessoas. Eu fiquei: Senhor, mas eu tenho que ir para casa, que eu preciso preparar o resto da palavra de hoje. Eu preciso estudar mais uma vez, me lembrar. E aí o Espírito Santo mandou e a gente obedece, né? Para não pagar o preservativo. Aí eu peguei e voltei, fui de um por um no posto. Eu tava com uma saia da assembleiana raiz. Aí eu: Senhor, tudo bem, tá assim no contexto assembleiano, mas aqui no meio do posto, às 2 horas da tarde, esse sol tá agora rachada, com a blusa aqui, a saia lá não tá legal. E aí eu passei por um, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Eles: amém, amém, amém. E quando acabou, eu estava indo, o Espírito não deixou eu ir pra casa. Eu falei: Senhor. E aí eu senti de voltar mais uma vez. Mas quando eu senti de voltar e pregar, tinha um mercado ali perto. Eu falei: Espírito Santo, não tem como eu ir porque eu estou sozinha. Também não posso ir sozinha. Até o Senhor falou que era para ir de 2 em 2. Não tem como, eu sou sozinha de mulher. Gente, quando eu falei isso, eu saí para ir para minha casa. Eu olhei para frente, tinha uma faixa de pedestre. Veio uma multidão de gente saindo para evangelizar. Quando eu olhei assim, eu falei: tá brincando, Senhor? Nunca foi tão rápido a resposta. E quando eu olhei para eles, eu perguntei: vocês estão indo evangelizar? Aí eles: sim. Eu falei: ok, eu posso ir com vocês? Eles: pode, né? Então vamos. E aí eu fui, eu moro em Vicente Pires, a gente saiu evangelizando em inúmeros lugares. Eu fiquei 1h30 com eles, caminhando pelas ruas de Vicente Pires e o Senhor ministrando no meu coração. O que isso tudo tem a ver com a palavra que você leu aqui? É que existe uma determinação para a igreja. Eu preciso que você entenda que nunca foi um pedido de Jesus que nós ganhássemos alma. Nunca foi um pedido. A comissão de ir e ganhar almas ao Senhor sempre foi uma ordem. Então, tem alguém aqui que é cristão? De verdade, não estou falando nominal. Alguém aqui que serve ao Senhor? Pode levantar a mão, por favor? Amém. Fica com a mão levantadinha.
Eu preciso que você entenda que se você é cristão, você tem um Senhor. A Bíblia vai dizer uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, mas vai dizer um só Senhor. Pode abaixar a mão. Se é um só Senhor, então quem determina a ordem do cristianismo não é você e muito menos eu. A ordem para todos os cristãos, em qualquer igreja, em qualquer localidade, são exauridas, são ditas pelo próprio Cristo. Amém? E foi deixada uma ordem a nós, que é anunciar o Evangelho. Atos capítulo 13, versículo 22 vai dizer assim: e tendo tirado Saul, isso daqui é Paulo pregando na sinagoga. Ele chegou na sinagoga no sábado e falaram bem assim: irmão Paulo, você quer dizer alguma coisa? Ele falou: sim, eu quero. Ele começou a pregar. E engraçado que, se você for observar, é a mesma pregação, é muito parecida com a pregação que Estevão fez antes de ser apedrejado, e ele estava lá escutando. Agora ele, convertido ao Evangelho, depois de aprender muito sobre Cristo, ele está ali fazendo a mesma pregação na sinagoga. Ele começa a falar: e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, o qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, presta atenção, que fará toda a minha vontade. A vontade do Senhor naquela época era libertar Israel dos seus inimigos. E tinha uma ordem para todos que assumiam o povo de Israel naquela época, que era o quê? Libertem eles dos inimigos, conquistem o lugar. Desde Josué, a ordem para o povo de Deus, dos líderes que assumiam, era: expulsem o inimigo ao redor de vocês, expulsem os filisteus e ocupem o lugar onde eles estão. Porque Deus queria dar um lugar seguro para o povo de Deus. Essa era a ordem de Deus. Então Deus sempre procurava alguém obediente que ia conseguir executar o plano de Deus. Agora a Bíblia vai dizer que Deus está procurando naquela geração alguém. Engraçado, porque outra vez a Bíblia vai dizer que Deus, olhos de Deus, Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A minha pergunta é: eu não estou falando de uma igreja, eu estou falando de uma nação. Existe uma nação chamada pelo nome do Senhor, e a nação de Israel. Por que Ele está procurando num lugar onde tem inúmeras pessoas? Se Ele tem uma nação que leva o nome do Senhor, por que Ele tem que se esforçar para achar alguém? Não era natural que todos ali daquela nação servissem ao Senhor com todo o coração e quisessem fazer a vontade de Deus? Era o desesperado povo de Deus. Mas naturalmente não são todos que se chamam pelo nome do Senhor que verdadeiramente querem fazer a vontade do Senhor. Por isso Ele tem que procurar alguém. E no que Ele procura alguém, Ele acha um rapaz no meio das malhadas. Ele acha Davi. E isso quebra o meu coração, porque o Senhor não precisava procurar. E a minha pergunta é: será que mais uma vez, no meio do povo do Senhor, ainda nós temos um povo chamado e conhecido pelo nome do Senhor? Mas um dos 10 mandamentos, eu preciso que você se lembre, é: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Não tomar o nome do teu Deus em vão é também isso, ó. Ai, não mata! Matou. Ai, graças a Deus. Isso é uma das formas de você tomar o nome de Deus em vão. Mas não só isso. Qual outra forma que você tem de tomar o nome de Deus em vão? É você falar bem assim: olha, eu sou cristão, e no seu Instagram ser uma vergonha para o nome de Deus. É você dizer: eu sou cristão, mas o teu lar, você é uma vergonha como esposa, como esposo, como filho, como... Isso é outra forma de tomar o nome de Deus em vão. É você ser cristão e dar calote. É você ser cristão e sonegar. É você ser cristão e fazer o que não é a vontade do Senhor. Isso também é tomar o nome do seu Deus em vão. Mas agora eu vejo o Senhor procurando no meio de um povo uma pessoa, e Ele encontra alguém. A minha pergunta é: se o Senhor passar em revista agora no meio do povo dele, quem Ele acha de acordo com o coração dele? Mas a pergunta é: qual o critério que Ele está usando? Porque naquela época Ele procurava alguém que libertasse o povo de Israel. E Ele achou Davi. Davi, você pode ver que Davi era um homem de guerra. Ele o tempo todo ele estava preparado para guerrear. E toda a guerra que ele ia após orar, perguntando para o Senhor se deveria ir. E quando ia, todas as guerras Davi ganhava. Todas as guerras. Eu creio que Deus livrou Davi de ligar. Uma vez ele foi lutar com os filisteus, a favor dos filisteus contra Israel. E o Senhor não permitiu. Temo eu, pastor, que se ele tivesse lutado, ele tinha ganhado. Porque esse homem tinha a mão de Deus sobre ele. Deus foi tão bom que impediu ele de lutar contra o povo de Deus. Mas o que isso tudo tem a ver? Porque o cara era obediente.
E aí o que o Senhor ministrou no meu coração é que quando ele procurou, na época, lá do Egito, quando o povo estava no Egito, ele procurou um. E ele encontrou um. Ele encontrou Moisés. Ele encontrou um que faria a vontade dele. Tanto é que tem gente que acha que Moisés não sabia que Deus tinha chamado ele. Moisés sabia, antes da sarça queimar. Ai, que heresia, vou te provar na Bíblia. A Bíblia vai dizer, quando Estevão está pregando antes de ser apedrejado, ele vai dizer bem assim, que quando ele vê o egípcio lutando com o israelita, ele vai para cima dos dois para defender os israelitas. E a Bíblia vai dizer bem assim, porque ele pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus o tinha levantado para libertar a nação de Israel. Ou seja, quando ele tinha 40 anos, ele já sabia qual era o chamado de Deus para ele, quando ele tinha 40 anos. Mas aí, porque ele mata o homem, e aí ele é descoberto, ele foge para o meio do deserto. E quando ele foge, ele começa a ser fugitivo naquela terra onde ele tem filhos. O Senhor aparece para ele. E agora o Senhor chama, porque antes ele sabia que Deus tinha esse chamado, esse propósito para ele, mas Deus ainda não havia enviado. Então ele tentou ir na força do seu braço. Não era hora ainda. Mas agora o próprio Deus o envia. Tanto é que ele fala bem assim a segunda vez. Agora quando Deus está aparecendo para ele, ele fala, chegou a hora, agora vamos libertar o povo? Ele fala, não, eles não vão me ouvir. Porque ele já tentou uma vez e o povo não tinha ouvido. Aí Deus responde para ele assim, eu estarei com você. Antes não te ouviram, você põe a força do seu braço. Agora quem te vê é o grande eu sou. Agora eu vou estar com você. Agora você pode ir. Não é sobre você, não é sobre as suas estruturas, jovem, não é sobre a sua capacidade. O que isso tudo tem a ver comigo? Vamos lá, te falei sobre Davi e te falei sobre Moisés. Ambos levantados pelo Senhor para cumprir o propósito. Moisés foi levantado para libertar Israel. E Davi foi levantado para dar um lugar seguro, para dar descanso para Israel dos seus inimigos. Tanto é que ele consegue, lá em 1 Crônicas 17, vai dizer que Deus deu descanso de todos os inimigos ao redor quando ele tenta fazer uma casa para o Senhor. O que isso tudo tem a ver? Não estou entendendo, não estou gostando do que você está falando, não tá. Então vamos para o versículo 36 agora, de Atos 13. Porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu. Não entendi. Certa vez Jesus está lá andando nas terras de Israel e ele chama 12 homens. Ele chama Pedro, ele chama João, Tiago, ele chama inúmeros discípulos, Filipe, Mateus. Ele chama e eles começam a andar com Jesus. Você sabe como eles morreram? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo, que foi um nascido fora do templo, foi decapitado. Um pouco depois de escrever 1 Timóteo e 2 Timóteo. Por isso ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele fala bem assim nessa carta para Timóteo, agora eu estou sendo derramado como um perfume sobre o sacrifício de vocês. Acabou, eu acabei tudo que tinha sido proposto para mim, eu cumpri o meu chamado. Estou indo embora, Timóteo, agora é com você. Tiago, irmão de João, morreu no capítulo 12 de Atos, foi o primeiro mártir, ele morreu à espada. João foi um pouco único que não morreu com morte, como mártir pelo Senhor, mas ele foi um dos discípulos que foi mergulhado no óleo quente. E, meu irmão, alguém já se queimou aqui, por favor? Ontem eu me queimei com os jovens lá da igreja, estavam fazendo um negócio, enfiei os 3 dedos assim, um trem bem quente. Fiquei o resto do culto inteiro com a mão mergulhada em água. Dói mesmo, é isso aí, irmão. Imagina o corpo todo ser mergulhado no óleo quente. Ele saiu vivo. Certa vez Paulo estava pregando numa cidade e enquanto ele pregava, o povo achou tão incrível os milagres que ele e Barnabé faziam. O que eles fizeram? Falaram, é Júpiter e Mercúrio, eles vieram visitar a gente. Começaram a pegar coisas para sacrificar, ídolos, animais para sacrificar, porque pensavam que eles eram deuses. E aí Paulo tenta impedir eles, não, nós somos humanos que nem vocês. E eles vão tentando sacrificar, e Paulo e Barnabé com raiva falando, não, nós somos seres humanos. E a multidão, que agora ninguém estava, maravilhosos, lindos, do nada, como que nem fizeram com Jesus, fica com ódio deles. Por isso, irmão, não tente agradar a multidão, você nunca vai conseguir. A multidão não te ama, ela ama o que você tem para dar, mas parou de dar, ela te odeia.
que ela fez? A multidão que queria adorá-los, agora porque eles disseram que eram seres humanos, eles pegam e começam a apedrejar Paulo. E eles apedrejam. Você sabia que 2 Coríntios e 1 Coríntios, Paulo fala a lista de loucuras dele por Jesus. Ele foi 5 vezes açoitado, 40 vezes menos 1 pelos romanos. Ele passou por naufrágio, ficou 2 dias, 1 dia e meio boiando em mar alto. Você consegue imaginar isso? Um ser humano boiando. E isso é o quê? Vou te falar o que é, mas espera aí. Ele vai contar uma lista do que ele fez pelo amor a Jesus. O que isso tudo tem a ver? Eu preciso que você entenda que existe um salmo que diz bem assim: ensina-me a andar no caminho que o Senhor traçou para mim. Você percebeu que eu não li? Davi serviu ao Senhor do jeito que ele queria? Não. A Bíblia vai dizer bem assim: Davi, tendo servido ao Senhor conforme o plano determinado anteriormente pelo Senhor, ele morreu. A questão é que a Bíblia vai dizer que existe um livro onde estão escritos todos os nossos dias. Eu e você fomos chamados, comissionados para um reino. E esse reino, Deus não brinca com ele. A questão é que desde o início, se você for ler Atos, de capa a capa, Atos de 1 a 28, eles viviam por um propósito. Eles viviam para ganhar almas. Não, eles não viviam para ser ricos. Não, eles não viviam para casar. Não, eles não viviam para erguer altares para eles mesmos. Eles viviam para fazer o nome de Jesus conhecido. Então eles não eram casados? Não. Pedro era casado, inclusive Jesus curou a sogra dele. Então eles não trabalhavam? Não. Paulo trabalhava e ele construía tendas. Inclusive ele fica com Priscila e Áquila, porque Priscila também Áquila também construía tendas. E ele fica com Áquila para construir tendas junto com ele. Ou seja, ele tinha profissão. Não estou entendendo. É porque nós mudamos o foco. O foco deles não era ter emprego, o foco deles não era casar, o foco deles era fazer o nome de Jesus conhecido. O resto era consequência de viver. Você não foi chamado, e agora eu vou destruir algumas coisas na sua mentalidade, amém? Você não foi chamado para casar, você não foi chamado para construir empregos, ser rico aqui na terra. Não, seu chamado é fazer o nome de Jesus conhecido. Enquanto nós estávamos, eu bebo água, você dá glória, amém? No 3, 1, 2, 3. Glória a Jesus, glória a Deus, nada combinado. Enquanto eu estava evangelizando com os irmãos, o que eu amei, sabe com quem eu estava evangelizando? Com o povo da Universal. Eu, assembleiana, aqui é o que, pastor? Assembleia é independente? Assembleia. Estava com a Assembleia, estou aqui na Assembleia, sou da Assembleia de Deus Madureira, e estava eu com a Universal, e eu chegava nas pessoas e falava assim: ô irmão, vamos lá no culto da Universal ali perto da minha casa, 6 horas, vamos lá. Se a pessoa perguntar, você vai estar lá? Vou não, eu vou estar pregando na Assembleia, mas você vai. Por quê? Porque não é sobre placa de igreja. A Bíblia vai dizer um só corpo, um só Senhor e uma só fé. A gente está perdendo o foco, a gente está se distraindo com coisa que o nosso mestre não mandou, e as almas estão indo para o inferno, e a gente não está nem aí sobre isso. Jovem, você entendeu que quando Jesus chamou João provavelmente era o mais novo deles, e foi o que mais fez coisa entre os discípulos. Ele escreveu João, outro João, e escreveu Apocalipse. Não é sobre a sua capacidade. Por isso eu disse no início, quando Moisés falou: envia outro, eu sou gago, envia outro, não dá. Ele falou: não é sobre você, Moisés, eu escolhi você, e eu escrevi uma história. Você está aqui agora, mas eu já vejo até um mar se abrindo. A questão é, há uma carreira proposta para você. Deus já escreveu um plano para você e para mim. Agora eu quero que você imagine, viaje comigo numa história. Seu nome? Yuri. Deus tem uma história para o Yuri. Deus estava lá no céu criando Yuri e pensou: essa é a história do Yuri. Ele vai ganhar 1 milhão de almas para mim. Ele vai ser pastor em sei lá onde. Ele vai fazer isso. Vai, pode deixar. Ele vai colocar a igreja em lugares perseguidos. Ele vai fazer isso. Amém? Podemos imaginar? Agora cada um de vocês fala o seu nome aí. Fala o seu nome, Adriano. Deus escreveu um plano para você. E a pergunta é: quanto por cento desse plano você já cumpriu?
Eu preciso te lembrar de uma frase do nosso Senhor Jesus. Eu peço perdão porque no início eu estava mexendo no celular, provavelmente o pastor viu, mas é só para pegar esse versículo. João 4,34. Alguém cantou aqui, eu quero seguir meu Jesus. Amém? Eu lembro, eu foquei nessa frase. Nós cantamos, eu quero seguir meu Jesus, mas Jesus falou bem assim: quem quiser seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Mas a Bíblia também vai dizer bem assim: todo aquele que, Romanos 8:1, vai dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a Bíblia também vai dizer, todo aquele que afirma estar em Cristo Jesus deve andar como ele andou. Ou seja, a Bíblia também vai dizer que Jesus andava pelas terras de Israel, fazendo bem, pregando o evangelho e curando a muitos. A minha pergunta é, você realmente é cristão? Você realmente é servo do Senhor? Porque se somos, temos que fazer o mesmo que Ele. E a Bíblia vai dizer, ele vai dizer, João 4,34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Engraçado, né? Parece algum texto que eu li no início de Davi. Por que será que Deus sempre procurou pessoas obedientes para seguir o plano dele? É porque Deus sempre procurou isso, de capa a capa da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você vai ver que o que Deus sempre pediu ao povo foi obediência. Ah, o maior mandamento qual é? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, todo o teu entendimento, toda a tua alma. Mas aí João vai revelar pra gente, amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Ou seja, o maior mandamento, traduzindo as palavras de Jesus, é obedecer ao Senhor. E se Ele tem um plano pra você, e se você não cumpriu nem 1%, minha pergunta é, você é cristão? Tem uma música em corinho que vai dizer, como que a gente pode chegar diante do Senhor com as mãos vazias? Você acha que o pastor está aqui, sentado aqui, pastoreando gente, ganhando alma para Jesus porque isso dá dinheiro? Irmão, não dá não. Eu sou filha de pastor também, isso não dá dinheiro não. Mas é porque há um livro cumprido e quando chegar naquele grande dia e Deus abrir o livro das obras, o Senhor tem que ver que Ele foi um servo bom e fiel. E a irmã já leu isso aqui agora. E a minha pergunta é, se o Senhor lê a sua história hoje, você tem sido um servo bom e fiel? Quantos aqui estudam escola? Escola, faculdade, para cursinho? Eu preciso te falar que campo missionário não é a África. Não apenas. Meu sonho, não sei se eu disse isso aqui a última vez que eu vim, meu sonho era ser missionário, viver em viagens missionárias. Esse era o sonho da minha vida. E o Senhor não deixou eu ir e mandou ir para as faculdades. Eu fiz direito, sou formada em direito para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E eu não entendia, meu pai e minha mãe tiveram que ver inúmeras vezes eu chegando no quarto dele chorando, falando, por que eu estou nesse negócio? Por que Deus manda tantos juízes abrir mão e ser missionário lá nos Cafundé? E eu que estou aqui falando, envia a mim. Ele está mandando eu ir para o direito. Eu não estou entendendo. Até que eu entendi uma coisa, pastor. É que já tem gente no campo missionário. Já tem gente nas igrejas. Já tem muito pastor no púlpito. Já tem muito pregador no púlpito. Mas as faculdades estão morrendo em ideologias contrárias à palavra de Deus. As escolas estão morrendo em ideologias que ensinam o contrário que a palavra ensina. As famílias estão perecendo. Então eu creio que no dia de hoje Deus precisa levantar mais universitários que vão na faculdade e entendem que o seu propósito é ganhar aquele lugar para o Senhor. E aí Deus me tirou do meu sonho ali que eu estava, ir para a África, ir para todos os lugares que Ele me mandar, e me enviou para a universidade, cursinho, me enviou, e hoje, até hoje eu sou envolvida com isso, ensino fundamental, ensino médio, toda a minha graduação de direito, e até agora eu já acabei. Depois que eu fiz cursinho, a gente instituiu um culto dentro do cursinho, e até hoje eu fico entrando lá de infiltrada, nem estudo mais lá, e coordenando um culto que tem lá. Sabe por quê? Porque eu entendi que o fogo que ardia no meu coração, Deus estava falando, não é para os púlpitos e não é para as missões tão longe, é para a faculdade por enquanto, e é para as escolas e para as ruas, onde tem tão poucos pregadores. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para sermos missionários 24 horas. Eu não estou pregando sobre você deixar tudo, mas eu estou deixar tudo que você tem, esquecer o que tem e ser missionário em qualquer outro lugar. Não. Eu estou querendo fazer com que nós entendamos, pelo poder do Espírito
Eu preciso que você entenda. Eu lembro de um testemunho que eu ouvi que me marcou muito. Certa vez um homem estava entrando no elevador e Deus falou para ele: vira para essa pessoa que está ao teu lado e fale de Jesus para essa pessoa. Ele falou: não vou falar. Na mesma hora a pessoa caiu e morreu do lado dele. E o preço daquela alma, de quem vai pagar? É um caso drástico para você entender que tem almas que Deus colocou para você alcançar, não para o pastor Lazinho. Tem almas, jovens, que é só você. Eu não vou conseguir entrar na tua faculdade porque eu não estudo lá. Eu não vou conseguir entrar na tua escola. E deixa eu te falar, se a gente tentar entrar lá para fazer um culto lá, provavelmente nós seremos barrados. Mas ele não vai conseguir proibir você de entrar no seu serviço. Entenda que todo cristão, em qualquer lugar, é o reino de Deus infiltrado naquele lugar. Nós somos embaixadores do reino onde os céus nos enviaram. Entenda que nós somos chamados para um propósito e nós respiramos esse propósito 24 horas. Atos 9 vai dizer bem assim: Paulo respirava ameaças contra os cristãos do Senhor. Isso deixa meu coração muito impactado, porque ele respirava matar gente. Enquanto nós que somos cristãos muitas vezes respiramos ganhar dinheiro. Isso não é verdade, não? Será que o seu serviço, será que o seu namorado, será que a sua namorada, que sua vida sentimental não é o teu Deus? O qual você se dedica muito mais a Ele do que ao teu Senhor? A questão é, se Ele é o nosso Senhor, o que nós temos feito para obedecê-lo? Queria fazer uma pergunta aqui. E eu queria que você respondesse dentro do seu coração. Quantas almas você já ganhou para o Senhor? Você tem coragem? Agora me pensa comigo, quantos anos você já viveu? E você tem coragem de chegar na frente do Senhor e falar que Ele era a sua prioridade com esse tanto de almas que você já ganhou? Quantas almas você já ganhou para Jesus nesse ano nós já estamos em agosto, 8 meses que você poderia estar orando e jejuando para alguém pregando. Quantas almas você já ganhou esse ano para o Senhor? A questão é que nós não pensamos mais isso não dói mais em nós. Não dói mais em nós passar em bares quando nós estamos vindo para a igreja, ver um bar lotado e a nossa alma não chora mais por aquelas pessoas. Enquanto eu evangelizava com meus irmãos da Universal, eles batiam de casa em casa, enquanto os muitos criticam ele, falando que ele só quer dinheiro, eu estava lá com eles e eles batendo na porta falando: vai ter culto 6 horas, vem por favor. Enquanto nós criticamos e entramos no Instagram para julgar pessoas que estão indo ao campo, nós nos movemos uma palha para ganhar uma alma. E nós falamos que vivemos pelo nosso Senhor, que nós deixaríamos tudo, casas e castelos por Ele. Mas quando você deixou a mordomia do seu sofá para ir ganhar uma alma para o Senhor, você e eu vamos prestar contas diante do Senhor a todas as pessoas que passam por nós. Certa vez nós estávamos indo viajar para a Bahia, eu e minha família. E um amigo do meu pai olhou para ele e falou bem assim: vou te dar um presente. Vou te dar uma quantia para vocês aproveitarem mais a viagem. Mas eu quero fazer uma proposta para vocês. Ganhem 5 almas para Jesus lá. Ele tá brincando que a gente vai para a Bahia e tem que ganhar 5 almas para Jesus. Não estamos nem em jejum, nem em oração. Não é oração, a gente está, né? A gente estava em jejum para viajar, para descansar. Aí o pai agora, ele é o pai feliz, né? A gente tinha para viajar. E eu, pelo amor de Deus, como é que a gente vai ganhar? E preocupada com isso, chegando lá, e a gente estava aproveitando, curtindo. Até que a gente passou por uma mulher, ela estava fumando. E tem 2 coisas que me faz falar de Jesus para as pessoas. Uma é quando o Espírito manda, outra quando eu vejo alguém com cigarro. Não sei porquê, eu vejo o cigarro e falo: moça, Jesus te ama. E essa estava com cigarro, o Espírito Santo não falou nada. Aí eu só virei e falei: Jesus te ama, moça. E saí rindo com minha irmã, que a gente estava conversando outra coisa. Daqui a pouco ela vem atrás de mim: oi. Por que você falou isso pra mim? Eu falei: geralmente o Senhor manda eu falar isso. Falei isso, me falei que Deus tinha mandado. Ela falou: ah, é? E ela começou a conversar com a gente. E aí minha mãe entrou na conversa e começou a pregar. E a mulher começou a cair. Ela era mãe de santo. A gente estava na Bahia com uma mãe de santo. E eu lembro que a gente pregou pra mulher, e aí ela começou a cair. E gente, isso era 11 horas da noite. E minha mãe começou a cantar a música que eu tenho: há poder no
Senhor e Salvador. A primeira alma que nós ganhamos lá foi uma mamãe de santo. E aí já valeu a pena a viagem inteira. Mas deixa eu te contar, depois disso todo mundo ficou doente lá em casa. Eu fiquei doente no dia seguinte, papai depois, mamãe depois, minha mãe e minha outra irmã. Mas deixa eu te falar, olha aqui, ó. Eu ainda tô viva, mas ela tá salva. Valeu a pena por isso. Eu lembro que eu vomitei 5 vezes. A minha irmã, depois que a gente pregou, minha irmã levantou e fez assim, ó. Vomitou tudo. Aí eu falei, é espiritual. Meu pai, ele é mais racional, né? Coisa de homem, né? Homem é mais racional. Que o quê? A comida da Bahia. Aí no outro dia e aí a comida? Aí até que ele teve que me levar pra UPA da Bahia, eu jogando tudo por todas as partes, que tem buraco saía coisa de mim. Eu tomando soro na veia, soro na veia, e eu tava repreendido toda a obra maligna do sangue de Jesus. E aquilo me marcou muito, porque eu sei que foi o preço de uma alma. Mas eu vou te falar, eu nunca fui apedrejada. Paulo, eu falei pra você que ele foi apedrejado. Olha que engraçado, Paulo foi apedrejado. A Bíblia vai dizer que os perseguidores dele pararam de apedrejar Paulo. Por quê? Porque pensaram que Paulo tinha morrido. Aí eles param de apedrejar Paulo. Paulo tá lá, os discípulos cercam ele pensando, poxa, morreu assim. Aí Paulo faz assim, ó. Saíram? Vamos voltar para a cidade. Ele volta para a mesma cidade onde apedrejaram ele. A Bíblia vai dizer bem assim, no dia seguinte, entende o que eu estou falando? Ele foi apedrejado que nem Estevão. E ele levanta e no dia seguinte ele já vai passando de cidade em cidade pregando o evangelho outra vez. Não importa o preço, irmão. Não importa o preço, é por almas que vivemos. Hoje o Senhor me trouxe aqui para te fazer lembrar que onde Ele te colocou, Ele colocou, sabe o quê? Um espião do céu ali, para ser uma bomba atômica para ganhar aquelas pessoas para Jesus. Encerro com testemunho. Eu comecei um cursinho e aí o Senhor mandou a gente abrir um culto lá. Aí eu fiquei resistente. Não, Senhor, eu já fiz isso minha vida inteira. Aí o Senhor falando, eu cheguei num culto, o pregador contou um testemunho. Eu me senti uma hipócrita porque eu não estava fazendo o que Deus mandou. Eu caí no chão meio do culto, chorando. Tá bom, Senhor, eu vou fazer esse culto. E eu fui pro cursinho e comecei a fazer o culto. No primeiro dia do culto, o Senhor me deu uma palavra sobre João 4, a mulher samaritana que se encontra com o Senhor. Falei, beleza. Quando a gente ia lá na faculdade, a faculdade não autorizou a gente fazer o culto. Eles não responderam. Se sim ou se não, então a gente não podia fazer ainda. Falei, poxa vida, por que o Senhor me deu uma palavra então? Eu tinha convicção que vinha dos céus. E a gente já tinha convidado algumas pessoas, ninguém veio, mas veio uma mulher. Ela chegou em mim e eu conversando com meu amigo, e aí, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Ela chegou em mim e falou assim, aqui é o culto que vocês falaram? Aí eu olhei pra ela, mas não vai ter, porque não permitiram. Ah, sim. Aí ela virou. Aí eu lembrei que a mulher samaritana também era uma mulher só e que Jesus interrompeu todo o ministério dele para ganhar uma mulher. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração, você acha que se eu não quisesse que tivesse culto, alguém conseguiria impedir? Se eu quisesse que tivesse esse culto hoje, você acha que a tua faculdade impediria? E eu entendi que o propósito todo era ela. Eu falei, mocinha, volte aqui, o nome dela é Carol. Falei, você acredita que o Senhor me deu uma palavra? E eu contei a história da mulher samaritana toda. E ela estava aos prantos no final. Ela falou, é minha história toda. Falei, é. E aí eu comecei a pregar para essa menina, pregar para essa menina. E ela era católica e Deus não permitiu eu falar sobre religião. Quando eu falava, não, vamos para a igreja evangélica, o Espírito Santo não deixava eu falar. Então eu não falei, só fui falando Bíblia. No final ela virou pra mim e falou bem assim, eu acho que eu vou para a igreja evangélica. Eu falei, por quê? Porque eu estou procurando um lugar que me ofereça mais Bíblia. Eu não estou encontrando onde eu estou e eu vou procurar um lugar que me ofereça Bíblia. Eu falei, amém, faz o que Deus colocar no seu coração. Passou alguns dias, ela ligou pra mim e falou, preciso te contar uma coisa, Adriane. Eu falei, o quê? Cheguei numa igreja e eu tava morrendo de vontade de ir pra uma igreja e o Senhor não deixava nem eu convidar ela pra minha igreja. Não entendi o porquê, não convidei em obediência ao Senhor. E aí, um dia ela ficou com muita vontade de ir numa igreja, procurou a primeira que ela achou e entrou nessa igreja. E aí estava tendo batismo nas águas naquela igreja. E ela começou a sentir vontade de batizar.
vontade de batizar. Ela falou, não, Deus, isso é brincadeira, eu não tenho roupa, eu tenho um filho em casa me esperando, eu não trouxe nada para esse local, não tem como eu batizar. Até que o pastor da igreja para e fala bem assim: o Espírito Santo está me dizendo que tem uma jovem que está aqui agora, que você está morrendo de vontade de batizar, mas você está com medo de como você vai voltar para casa. O Espírito Santo manda dizer: pega a roupa do batismo e vem aqui que eu vou te batizar. Aí ela falou que na mesma hora ela deixou tudo, pegou a roupa do batismo, foi lá e ela foi batizada e desceu as águas. E eu entendi que o Senhor me colocou num cursinho, não para passar num concurso naquele momento, mas para colocar uma alma no reino dos céus. Deus não faria isso, Deus fez isso com a mulher samaritana. Ele interrompeu todo o ministério. Por que ele interrompeu todo o ministério para ganhar uma prostituta? Eu te conto por quê. Porque essa prostituta, em um encontro, ela entendeu que o propósito de Deus não é mofar banco de igreja. E em um encontro, deixa eu te falar, ela não teve vários. Ela teve um encontro com o Senhor e saiu do lugar de prostituta para a maior missionária que a Bíblia já relatou. E no encontro com o Senhor, ela ganha toda a cidade de Samaria para Jesus. Ela começa a pregar, e deixa eu te falar, antes ela era uma prostituta. E um dia ela ganha a cidade inteira. Ela ganha Samaria inteira para Jesus. A minha pergunta é: há quantos anos você é cristão? E qual o teu currículo para apresentar diante do Senhor? Eu encerro nessa reflexão. O que você tem para oferecer diante do Senhor quando Ele voltar? A Bíblia vai dizer bem assim: porque Davi no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu. E eu te falo uma coisa: em quantos anos Jesus morreu? Alguém responde. 33. Jesus morreu velho? Não, né? Mas olha quando ele morreu. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. 2 Timóteo. Paulo morreu em 67 depois de Cristo, provavelmente com 60, 62 ou 67 anos. E quando ele vai morrer, ele escreve o que eu li para vocês: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Nunca foi sobre morrer velho, morrer novo, morrer rico, morrer pobre. Sempre foi sobre cumprir a carreira que o Senhor propôs. Mario Monroe, um grande homem de Deus norte-americano, antes de morrer, ele falou: provavelmente está chegando o fim dos meus dias. E ele morreu numa viagem, o avião dele caiu, mas ele sabia que ele já tinha cumprido o propósito dele. A questão é quantos anos o Senhor vai ter que te deixar vivo para você cumprir e entender que tem almas que o Senhor separou só para você ganhar para Ele. Se coloca de pé, por favor. Mas fala aí que no posto nós ganhamos umas 4 almas. Ah, verdade. Meu pai veio para avisar que quando a gente estava indo embora da Bahia, tinha um carro cheio de jovens e a gente parou e falou. E aí a gente já estava voltando para casa. E pai, foi só uma, mas foi uma mãe de santo, vai por 5. E aí quando a gente estava indo lá, a gente virou para um povo no posto e falou: gente, Jesus ama vocês. E eu senti que o Senhor deu livramento para eles. E o Espírito Santo mandou eu orar por eles. Então eu parei o carro e falei: eu posso orar por vocês para que o Senhor dê um livramento para vocês? Aí a gente orou, fez o apelo, eles aceitaram Jesus também. 5 almas. Eu encerro com um testemunho que está no meu coração. Certa vez eu voltando da faculdade, o Senhor mandou eu entrar no supermercado. E eu entrei no supermercado e o Senhor mandou eu pegar a uva. Gente, olha que coisa doida. E eu peguei a uva. E quando eu peguei a uva, eu fiquei muito feliz. Eu falei: Deus sabe que meu dia foi muito cansativo, que eu amo uva. Deus quer me ver feliz. Quando eu comprei a uva, eu olhei para um carro de uma mulher do meu lado, um carrinho, e tinha uva. E o Espírito mandou tirar a uva dela. Eu paguei a minha e dar a minha uva para ela. Gente, não tente entender o Espírito Santo, não dá. E quando eu olhei e falei assim: moça, essa uva é sua? Falei: tira, por favor. Ela olhou assim pra mim: oxi, o Espírito Santo mandou eu te dar essa uva. Ela olhou: o quê? Aí a filha dela, o esposo dela olhou pra mim e falei: eu preciso dizer que Jesus ama muito vocês. Aí eu preguei. Falei: vocês querem aceitar Jesus como Salvador? A mãe, a filha que era pequenininha e o esposo aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E eu pensando que era só uma uva. A questão é que o Espírito Santo faz a gente viver para ganhar almas. E quanto do teu propósito você já cumpriu diante do Senhor, jovem?
Será que você ainda está perto de completar a sua carreira? Nunca foi sobre morrer tão velho ou conquistar tantos sonhos. Sempre foi sobre cumprir o sonho do Senhor, sobre o Brasil, sobre a nossa terra, sobre o nosso local. Eu queria fazer uma oração com a amada igreja. Eu queria perguntar, amada igreja, quem se perdeu no meio do percurso da terra? Feche os olhos que eu não quero envergonhar ninguém. Todo mundo fecha os olhos, por favor. Quem no meio do percurso da vida esqueceu que Deus fez um chamado e você já enterrou? Pra você ver como é o Espírito, não é nada sobre nós. A irmã já tinha falado isso aqui. Quem percebe que enterrou o seu dom para ganhar almas ao longo da estrada, mas se arrepende e quer voltar a ser um ganhador de almas, coloque a mão no seu coração, por favor. Eu estou perguntando apenas aos que perceberam que perderam o propósito da vida e precisa voltar para o centro. Eu quero fazer uma oração com vocês. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, porque entendemos que o Senhor fez um chamado para a tua igreja e não foi brincadeira. Nunca foi, Pai, sobre nós sermos famosos, ou termos holofotes sobre nós, ou ter um ministério lotado de agenda. Não, nunca foi sobre isso. O que eu peço, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, é que o Senhor volte a queimar no coração dessa pessoa que está com a mão no coração. Algumas pessoas já colocaram a mão no coração como sinal de arrependimento, Senhor, porque esqueceu o seu chamado, às vezes esqueceu a sua família. Vem para a igreja e se alegra de estar aqui, mas o coração não sangra pelo vizinho que não veio, não sangra pelo avô que não serve ao Senhor, não sangra, Pai, pelos amigos da faculdade que ainda não te servem. O que eu te peço, do mais jovem ao mais novo, do mais jovem ao mais velho, que colocou a mão no coração, é que o teu Espírito não deixa eles mais descansarem. Amigo Espírito Santo, que o Senhor comece a falar para eles que roupa que a pessoa está vestindo, o que é para comprar, para dar, onde é para chegar, em que local é para passar, mas que o teu Espírito não nos deixe mais em paz, até que nós cumpramos o propósito para qual o Senhor nos chamou. Nós não queremos ser miseráveis no mundo espiritual, conquistar casas e castelos e não estar nem aí para o reino espiritual. Nós queremos construir casas e castelos no céu, Senhor. Casas e castelos nos céus. Nós queremos ajuntar tesouros aí. Nós queremos ter mansões aí. Nós queremos ser ricos na glória. Então começa a trazer pessoas à memória deles. Pessoas que eles precisam pregar ainda hoje, antes do dia acabar. Pessoas que eles precisam ganhar para Jesus ainda essa semana, antes que possam passar para a próxima vida. Em nome de Jesus eu te agradeço, porque o Senhor nos desperta a cada dia. E que esse fogo não pare em nós. Que isso seja uma bomba atômica para o local onde o Senhor vai nos levar amanhã. É o que eu te agradeço e peço em nome de Jesus. Amém.